Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Letícia Dallagnol, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente ao aproveitamento energético de resíduos agrícolas. A produção agrícola gera grandes volumes de resíduos orgânicos que, por muitas vezes, são descartados de maneira inadequada. No entanto, o aproveitamento desses resíduos para geração de energia representa uma alternativa eficiente e sustentável. Essa prática contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis, promove um desenvolvimento sustentável e ainda possibilita o uso de fertilizantes orgânicos provenientes de subprodutos, como o digestato. Os resíduos como casca de arroz, amendoim, têm alto poder calorífico, podendo ser utilizados em sistemas térmicos para geração de eletricidade ou calor, com eficiência de até 15%. Os resíduos da produção agrícola podem ser palha de milho, casca de arroz, coco, amendoim, bagaço da cana, resíduos florestais, resíduos agroindustriais e resíduos de animais. O arroz, por exemplo, é considerado com casca, mas apenas 30% do peso é aproveitável como resíduo. Já do coco é 60% do peso e do amendoim é 30% do peso total. O maior potencial calorífico entre os três é do coco, que possui 4.556 quilocalorias por quilograma. Para poder estimar quanta energia pode ser gerada a partir dos resíduos agrícolas, precisa considerar a produção anual, a quantidade de resíduo a ser aproveitado, o poder calorífico, a eficiência da tecnologia usada e as horas anuais de operação do sistema. Então, supondo que a casca representa 30% do peso total do arroz, seriam 3.000 toneladas de casca. E considerando que o poder calorífico é de 3.384 kg por caloria, significa que 1 quilo de casca libera essa quantidade de energia quando queimado. Agora, assumindo que 8.322 horas por ano, aplicamos a fórmula apresentada no Atlas de Bioenergia, que está aqui apresentada, e nos dá o resultado em megawatts-ano. Falando brevemente dos tratamentos que esses resíduos podem ter, temos três em destaque: pirólise, que é a decomposição térmica da biomassa sem a presença de oxigênio; gasificação, que converte biomassa em gás de síntese, que pode ser usado para gerar calor ou eletricidade; e a digestão anaeróbica, que é a degradação biológica de resíduos orgânicos sem oxigênio. Aprofundando o assunto, nessa imagem é possível observar um reator de pirólise, onde ocorre o processo da decomposição térmica da biomassa realizado sem a presença do oxigênio. A biomassa é aquecida em altas temperaturas, geralmente de 300 a 600 graus Celsius. Durante o aquecimento, os materiais se quebram em três frações principais: o gás de pirólise, que pode ser queimado para gerar calor ou eletricidade; o bioóleo, que é um líquido combustível que pode ser usado em caldeiras ou refinado; e o carvão vegetal, que pode ser usado como combustível sólido ou como condicionador do solo, porque aumenta a fertilidade e fixa o carbono. As principais vantagens é a redução do volume de resíduos, e o aproveitamento desses resíduos secos pode gerar energia no campo. A gasificação é um processo termoquímico que converte biomassa em gás combustível, chamado de gás de síntese ou syngas. Esse gás é composto principalmente por hidrogênio, monóxido de carbono e metano. Diferente da pirólise, a gasificação usa pequenas quantidades de oxigênio ou vapor da água, operando em temperaturas de 800 a 1.200 graus Celsius. O processo inicia com a inserção da biomassa no reator de gasificação. Ocorre a aplicação do calor com controle de oxigênio e, em seguida, a quebra molecular da biomassa, tornando possível a liberação de gases combustíveis. Depois disso, ocorre o resfriamento e a filtragem do syngas, e, por fim, é aproveitado para a geração de eletricidade via motores ou turbinas. A gasificação tem alta eficiência energética e menor emissão de poluentes quando comparados à queima direta.
Agora, falando em digestão anaeróbica, é um processo no qual micro-organismos decompõem a matéria orgânica, que pode ser esterco, resto de palhada e folhas. Essa decomposição ocorre sem a presença do oxigênio dentro de um reator fechado chamado de biodigestor. Durante a decomposição, ocorrem duas saídas principais: biogás, que é o combustível gasoso rico em metano, usado para gerar energia térmica, elétrica ou combustível veicular, e o digestato, que é o subproduto líquido ou sólido rico em nutrientes que pode ser utilizado como fertilizante orgânico no solo. Esse processo leva em média de 15 a 30 dias. O biogás é captado e pode ser armazenado, enquanto o digestato é drenado e aplicado no solo. Tem como vantagem a redução de custos com energia, adubação e a substituição de fertilizantes químicos pelo uso do digestato, mas quando comparado à gasificação, possui uma menor produção de energia por tonelada. E apesar de apresentar grandes vantagens no aproveitamento energético de resíduos agrícolas, ainda existem desafios e limitações em relação aos métodos citados, como a coleta e logística dos resíduos. Alguns resíduos agrícolas são dispersos, sazonais e de baixa densidade, então o custo para o transporte e armazenamento acaba sendo mais alto. Além disso, também temos a falta de incentivos com políticas públicas, devido à ausência de políticas específicas para a bioenergia agrícola. Também tem a variabilidade na composição dos resíduos, porque alguns componentes, como umidade, lignina e celulose, interferem na eficiência energética. Agora, eu vou falar brevemente sobre um estudo realizado pela Embrapa Suínos e Aves em uma propriedade rural no estado de Santa Catarina, que avaliou a viabilidade do uso de biodigestores para o aproveitamento energético de dejetos suínos. Foi instalado um biodigestor de modelo canadense em uma das granjas com 400 suínos em fase de crescimento e terminação. E durante o período experimental, a produção de biogás variou de 40 metros cúbicos em agosto a 60 metros cúbicos em dezembro. A eficiência obtida foi de 0,35 a 0,60 metros cúbicos de biogás por metro cúbico de biomassa, e isso demonstra que teve um bom desempenho do sistema. Essa eficiência foi potencializada porque teve um manejo adequado dos dejetos, que favoreceu a maior concentração dos sólidos voláteis, otimizando a atividade dos micro-organismos responsáveis pela digestão anaeróbica. Além desse experimento, a Embrapa também fez o teste do uso prático do biogás como fonte de energia térmica para o aquecimento de um aviário localizado na mesma propriedade de 14 mil frangos de corte, e foram utilizados campânulas adaptadas para o uso de biogás, sendo que, durante o dia, operavam 5 campânulas e à noite eram 8, para poder manter a temperatura ideal dentro do galpão. O consumo médio diário de biogás foi de 35,2 metros cúbicos. É um valor considerado adequado para manter o conforto térmico das aves, mesmo em períodos de baixas temperaturas externas. Por fim, vou estar falando um pouco sobre o estudo realizado na Turquia sobre digestão anaeróbica. Foram comparados três cenários para geração de energia: digestão anaeróbica com cogeração, gasificação com ciclo combinado e usina termoelétrica a carvão mineral. Avaliaram os impactos em aquecimento global, eutrofização e formação de ozônio químico. O maior impacto ambiental foram das emissões de óxido nitroso do digestato, representando 68% do aquecimento global no ciclo de vida. E mesmo assim, a digestão anaeróbica apresentou 10 vezes menos impacto que o carvão mineral e 50% menos impacto do que a gasificação. Então, com base nesse estudo, podemos concluir que a digestão anaeróbica foi ambientalmente viável e eficaz, porque gerou uma energia limpa com o uso de resíduos agrícolas, transformando também em um fertilizante natural que pode substituir o uso de fertilizantes químicos. Aqui estão as referências e obrigada pela atenção.